Bom, estamos aqui, vamos debater hoje, continuando o nosso roteiro de talks. Eu tenho o Sandro Sulfert, grande amigo da Pura Cyber Intelligence, obrigado por estar com a gente, e o Marcelo Zilo Neto, da Microsoft. Sejam bem-vindos e obrigado por estar conosco. Hoje a gente vai falar sobre as dificuldades dos CISOs, né, dentro do perímetro da Latam. E eu acho que não poderia faltar vocês nesse talk, porque seria muito importante para minha parte para saber também da parte da Latam, já que vivo na Europa. Então, assim, eu gosto de saber direto da fonte. Eu sei que vocês são as pessoas certas para a gente estar procurando. E aí, o que que mudou? O que que trouxe de dificuldade para a vida do CISO? Vai lá, Vou Zilão. deixar. Posso começar? Você que manda, Sandro. Pode, Ah, Então, pode. tá bom. Vou primeiro agradecer ao Rafael aí pela oportunidade. Bater esse papo contigo e com o Sandro é sempre fácil, né? Então, assim, aí fica tudo mais fácil. E você comentou sobre, né, os aspectos de Latam. Eu estou na Microsoft há pouco mais de 1 ano e 4 meses, com o papel de falar realmente com os CISOs por toda a Latam sobre alguns desafios, o que eles têm enfrentado. Assim, uma das coisas que desde o ano passado, obviamente, ficou muito claro é que o problema do trabalho remoto e das empresas não estarem totalmente preparadas para isso tirou o sono de muitos CISO, né? Então, eu tenho casos de clientes que tiveram que, às vezes, abrir mão de controles de segurança para poder permitir o trabalho remoto. As empresas, nem todas, aliás, acho que pouquíssimas empresas estavam preparadas para ter 100% do seu contingente trabalhando remotamente. Então, assim, os planos de continuidade não tinham isso como um cenário, né? Dificilmente. Certas indústrias tinham talvez um pouco mais de preparo, e aí muitos CISOs, e eu tive, né, aquela história, né? Tudo tem seus prós e contras, né? Eu, durante esses 13, 14 meses, trabalhei em vários casos de resposta a incidentes de segurança na região, junto com os CISOs e tal. E aí você vê, por exemplo, né, ataques de ransomware cresceram. E aí, quando você olha a causa raiz do problema, a gente não está falando de zero day. A gente está falando que grande parte dos problemas é o que aqui na Microsoft a gente chama de higiene. São questões higiênicas. Então, assim, 70% dos casos que nós ajudamos os clientes a tratar aqui de resposta a incidente, de ransomware, começaram, Rafael, por coisas simples. Servidor RDP ou SSH exposto à internet, sem segundo fator de autenticação, sem aplicação de patch, com senha fraca. Veja, a gente não está falando de rocket science, né? A gente está falando de coisas que nós de segurança estamos falando há muito tempo, né? E que às vezes acaba sendo negligenciado, ou às vezes acaba, por ser muito, eu até brinco, né? A gente fala de instalar patch, não é romântico, né? Não é algo, né? Não é romântico, é difícil, é um assunto, desculpa a expressão, chato, mas que precisa ser tratado de algum jeito. Então, em Latam, assim como globalmente a gente percebeu esse movimento de aumento dos ataques e tal, em Latam também. Só que aqui eu acho que a gente tem um agravante, que é a questão do investimento. A gente fez uma pesquisa ano passado na Microsoft, onde a gente perguntou para 640 empresas aqui no Brasil, em Latam, Brasil inclusive, quanto elas investiam do budget de tecnologia em cybersecurity. Você faz ideia quanto as empresas estão investindo em Latam? não faço ideia. Sandro, olha só, quase 50% das empresas em Latam estão investindo de zero, que eu já achei super estranho, de 0 a 5% do budget de tecnologia em cibersegurança. Só 5%. Você Isso tem do budget de tecnologia já, né? no budget de tecnologia, eu não estou falando nem do Nossa, budget é total muito de pouco, cybersecurity. Né? né? Aí você pega isso, atrelado ao fato do trabalho remoto, as pessoas estão em casa, vira o caos. Né? Então, em Latam, acho que a gente tem um desafio que é também o investimento em cibersegurança, as empresas têm que investir de forma contínua. Eu tenho tido muita reunião com CEOs, com CISOs, com CIOs, com CTOs, e eu ouvi outro dia de um presidente de uma instituição, ó, eu estou investindo X milhões, então eu não vou ter mais problema, né? Assim, então, deixa eu te explicar que não é bem assim, né? Você vai ter que investir por muito tempo, né? Não é uma coisa que se resolve em 3 meses. Então, acho que Latam a gente também tem um desafio, que é essa questão da cultura, o assunto está ficando mais quente, que para nós é muito bom. E aí, quando você compara com mercados como o mercado americano, o mercado europeu, obviamente tem um nível de maturidade de investimento que vem há muito tempo. E aqui agora as empresas estão Eu vou podendo. te falar, Zeno, que o investimento pode ser maior, mas a maturidade talvez não tão igual. Então tem um comparativo também, porque a gente continua sofrendo ataques, né? Então, É, assim, tem uma grande ainda.
caminhada para todos. E eu também sei que o Sandro tem um reporte que fala muito bem dos fenômenos que têm atacado os ransomwares, né, dos acontecimentos, ou seja, esse increase. O que você pode passar para a gente, Sandro, desse números, né, que tem aumentado significativamente? Beleza. Primeiro, eu te agradecer, Rafa, pelo convite, agradecer o Zilo também pela participação aqui. É sempre um prazer falar com vocês. Eu estava escutando o Zilo antes de entrar na questão do relatório, e é muito interessante, né? Porque, independente da posição da empresa e da atuação, quer dizer, são empresas bastante diferentes aí de tamanho, especificamente a Microsoft e a Pura, né? Mas ele atua na área de segurança da Microsoft e a gente com uma empresa especializada na parte de inteligência cibernética e Digital Forensics e Instant Response. Né? A gente está muito acostumado a ver, desde o começo da empresa, né, há 10 anos atrás, muitos casos de invasão, de fraude, de ataques dos mais variados tipos, né, de origem no Brasil, de origem fora do Brasil, de origem interna, de origem fornecedor, hacktivismo, etc. Uma coisa que aconteceu muito na pandemia, e eu acho que o próprio Zilo já adiantou aí bastante essa questão, é que todas as empresas tiveram que correr, né, não só para o trabalho remoto, mas para interações com fornecedores também de forma diferenciada. O cara não vai mais na empresa, ele também acessa remoto. Os sistemas que antes, às vezes, o cara podia desenvolver dentro da empresa, ele está desenvolvendo remotamente. Então, você vê empresas que têm um histórico de dezenas de anos, com dezenas de milhares de funcionários, tendo que migrar muito rápido, né, para esse novo paradigma, né, que era um pouco inevitável, mas que eles foram forçados. E, ao mesmo tempo, você tem os atacantes se aproveitando disso. Né? E aí entra nessa questão. Quer dizer, quando os atacantes se aproveitam disso, tem a questão cultural que vocês mencionaram, que realmente é um aspecto fundamental, né? A gente vê hoje com a LGPD, quer dizer, você tem muitas empresas que estão sendo pressionadas a ter alguma preocupação com privacidade, porque, de fato, a cultura brasileira, entre nós aqui, não tem muita ênfase em privacidade. Né? Assim, o brasileiro é um povo latino, aberto, divulga informação para todo mundo, né? Você vai em qualquer lugar e deixa seu CPF, seu nome, nome da mãe, para ter desconto numa camiseta no shopping center, né? E agora você está vendo essa pressão aí também de compliance. Mas tem um outro fator, antes de entrar na questão dos números, que é relevante, que é a questão cultural, que tem a ver com a cultura, mas é uma questão mais de eficácia do sistema jurídico, né? Por que eu digo isso? Porque na Europa e nos Estados Unidos o cara é preso 1 ou 2 vezes porque atacou uma empresa, porque deu um prejuízo grande, porque vazou dados que afetaram milhões de pessoas. E as empresas são efetivamente punidas, né, com multas e uma série de outras sanções que podem estar relacionadas se elas errarem. No Brasil ainda está uma dúvida, né? Está para vir aí as grandes sanções da LGPD. E, infelizmente, isso é uma verdade absoluta, o sistema judiciário no Brasil não é dos mais eficientes. Quer dizer, se prende, mas se solta também muito fácil, né? Então, apesar de ter muita gente capacitada para fazer investigação desses tipos de crimes cibernéticos, fraudes, né, etc., você tem uma facilidade do brasileiro e também de outros países da América Latina em ser perpetrador desses ataques e, no final, sai um bom custo-benefício, digamos assim, né? Um bom negócio para o criminoso continuar fazendo. Isso está mudando, né? Tem várias ações aí que estão indo nessa direção, mas a gente enxerga realmente que hoje em dia o Brasil é um dos países mais afetados, né, de vítimas, né, contando com as vítimas de ransomware aí nos últimos anos. O Brasil teve 69 empresas afetadas aí recentemente, né? Só nos últimos 12 meses com relação a ransomware. Aí você pensa, poxa, provavelmente são só grandes empresas ou só de um setor específico. Não, tem saúde, né, está sendo mais afetado hoje em dia, o que é muito triste, né, até mesmo por causa da questão da pandemia, né? Você imagina, né, a gente tem aí hospitais, laboratórios, né, clínicas sendo afetados. Você tem, obviamente, setor público, que sempre foi alvo, e finanças, né, também grande, mas você tem também transporte, você tem energia, você tem engenharia, você tem a parte de alimentação, de tecnologia, de advocacia, quer dizer, e aí
um dos grandes problemas da questão do ransomware, que tem uma ligação com LGPD também, é que não existe mais ataque de ransomware só de criptografia de dados, né? Sempre tem o double extortion aí, né? Que o pessoal tem os blogs aí, né? Alguns na Surface, a grande maioria na Deep Web, e esses blogs divulgam os dados que eles roubaram das empresas. Então, se você não quiser pagar e fez o backup direitinho, voltou os seus dados, parabéns. Você vai pagar para eu não vazar os seus dados. Então, é um segundo nível de extorsão que praticamente todos, né, grupos aí de ransomware, os mais ativos, estão utilizando hoje em dia. Outra coisa também que é muito significativa, que a gente vê muito no Brasil, é alguns grupos especializados em ter acesso às empresas, né? E depois instalam o ransomware que pagar melhor, né? Assim, que tiver um melhor custo-benefício lá como se fosse uma franquia, né? Os afiliados aí, né? Então é um problema muito sério também, especificamente para o Brasil. Foi bom vocês terem comentado isso, e o Zilo tocou um ponto. Aliás, eu tenho várias perguntas aqui. Bom, a primeira o Zilo falou sobre o pouco investimento sobre o Brasil, e também que tecnologia é um todo dentro da empresa, não é vista como um time de TI ou IT e o time de cyber. Existe essa separação, ou é tudo junto mesmo, tudo no mesmo pote, ou vocês começam a ver essa mudança? Porque é um grande tema. Então, assim, eu vejo que o time de cyber deveria ser o time de cyber, e o time de TI deveria ser o time de TI. Eu acredito que tem que ter um diferenciamento ali dentro, uma segmentação entre os times. E vocês? O Sandro começa agora, vou deixar ele começar. Tá bom. Tá bom. Não, eu acho que isso aí depende muito, tá? Eu acho que não tem uma regra única para todas as empresas, de todos os tamanhos, de todos os setores. Eu acho que é uma decisão, e é muito comum mudar também, de tempos em tempos, né? Assim, depende do momento da empresa, do tipo de negócio. Por exemplo, você pensa numa empresa que é uma fintech, né? Não faz muito sentido você diferenciar os times, né? Agora, se você tem uma empresa com parte mais pesada de infraestrutura, né, etc., talvez isso faça sentido, né? Eu não sei. Eu vejo de tudo, né? Eu não vejo um padrão muito grande, eu vejo uma intenção, sim, nesse sentido que você citou, mas tem casos que cabe estar junto também, às vezes um time mais enxuto, né? Não sei. O que você acha, Izzy? Assim, o que eu, pelo menos com os clientes com quem eu falo, eu vejo como o Sandro falou, acho que não tem uma regra pronta, mas o que eu vejo normalmente? Grande parte das vezes a área de segurança está embaixo de TI no princípio, né? Porque, poxa, tem que fazer a instalação do XDR, tem que fazer a instalação de segurança dos servidores, tem que pôr o CIEM, tem que pôr o SOC para rodar, tem muitas questões tecnológicas. E o fato da gente estar num momento de transformação, e aí o Sandro mencionou, né, a questão das pessoas estarem remotas, hoje as empresas se conectam com empresas que ela nem imagina que ela está conectada, né? E aí você começa, obviamente, a ter uma demanda por ter. Então eu vejo que segurança normalmente, pelos clientes com quem eu falo, grande parte das áreas de segurança normalmente estão embaixo do CIO, do CTO, etc. O que eu vejo acontecer naturalmente? Na medida que os controles de segurança em tecnologia vão ficando mais maduros, é natural que isso se incorpore no dia a dia da TI. Então, assim, um processo de garantir que as máquinas estão saindo com os agentes corretos instalados. Se isso entra lá na esteira de provisionamento de infraestrutura, no modelo moderno de priorização, de demanda, de configuração de servidores, ambiente de nuvem, etc., isso já entra default. Então, esses controles, o guardrail já vem, né, o que a gente sempre falou lá no Security by Design. Quando isso acontece, a área de segurança passa a ter um outro papel, que vai muito além da TI, onde o cara vai começar a olhar outros controles, awareness, etc. Aí começa a fazer mais sentido a disciplina se descolar e se conectar muitas vezes a um Chief Risk Officer, né, a uma área específica de risco. Então você pega, por exemplo, o Sandro falou aqui, em setores como energia, infraestrutura crítica, hoje um ataque de ransomware pode causar perda operacional. A gente pô, agora vamos descobrir minha idade, Sandro. Quando a gente assistiu Duro de Matar 4, vocês lembram disso? Que a gente viu lá no filme. Você não assistiu, né, Sandro? Não é da minha época. Eu gosto muito, na época, minha namorada falava assim, pô, mas isso aí é só em filme, né? A gente já sabia que não era só filme.
Só que agora a coisa está ficando cada vez... Aumentou a superfície de ataque, né? Mais empresas conectadas, mais empresas utilizando a tecnologia para gerar novos produtos e serviços. Então, naturalmente, a área de segurança começa a se descolar e reportar no modelo de risco. O que a gente vem falando há muitos anos é o CISO tem que estar no board, não é isso? O CISO tem que estar no board. Eu sempre falo assim, cuidado. O tema segurança tem que estar no board. Não necessariamente você precisa ter um CISO diretamente conectado ao board. Isso depende do nível de maturidade da empresa, quanto que o CISO tem sobre conhecimento do business, quanto que ele é um enabler do negócio. É melhor, às vezes, você ter um representante que levanta a bandeira de cybersecurity num comitê executivo do que necessariamente, num princípio, ter um executivo diretamente conectado. Pode ser o Chief Risk Officer, pode ser o CIO, pode ser alguém, enfim. Então, eu vejo que é um caminho natural, Rafael. Assim, começa na TI, evolui para o modelo de controle, vai chegando mais perto da gestão, e eu tenho clientes que já estão nessa última camada aqui, tá? É muito interessante. Aqui, por exemplo, aqui tem também, vamos dizer, um pouco do modelo, talvez, a tecnologia num todo, né? Mas tem uma grande diferença, porque as pessoas que não são capacitadas no cyber, eles não querem ficar responsáveis, então eles vão ficar perante a tecnologia, entendeu? Porque, na realidade, quando acontecer um incidente, eles não querem ser os responsáveis por não ter os skills. Então, assim, por isso que, então, a segmentação é criada, entendeu? Para você ter os profissionais, tudo bem, você tem profissionais de tecnologia que pode migrar para a área de cyber e vice-versa, né? Vamos pensar assim. Mas é pelo motivo da responsabilidade, porque eles não querem estar numa linha de frente, por exemplo, lidando incidentes, se eles não têm noção nenhuma. Eu sei tecnologia, mas eu não sei incidente, eu não sei isso, né? Então, só vou liderar, né? Você está entendendo? Então, essa é a... Deixa eu aproveitar, Rafael e Zilo, e trazer um bode para a sala aqui, que é interessante, que na verdade a gente não combinou, nem tinha pensado antes, mas me veio agora. Eu acredito que tem grande parte das empresas que não querem ter esse cara no board para poder falar que não sabiam. Entendeu? Que tipo assim, não, isso aí, pô, eu acreditei que estava tudo certo, eu gasto X milhões por ano e estava tudo certo. Esse cara no board, o cara tem que ter um nível de maturidade do caralho, que ele vai ter que aceitar riscos que antes ele fingia que não existia, entendeu, Zil? E as empresas estão sendo forçadas a isso, quer dizer, não é aquela coisa que não é difícil pra caramba de compreender, não é, cara. Um executivo financeiro, um executivo de negócios, o cara que está num board de uma empresa, ele tem total capacidade de entender um gerente de segurança, como o Zilo falou, falando sobre questões práticas de como a cibersegurança afeta o negócio e que risco ele traz. Ele precisa aceitar ou não e tomar as decisões de investimento ou não, né? Então é mais fácil, foi mais fácil até aqui, digamos assim, para muitas empresas, fingir que não sabia, entendeu? E aí bota a culpa dos meninos da TI, sacou? E sabe que tem um dado interessante do Gartner, Sandro, que, se eu não estou equivocado, acho que 40% das empresas, nos próximos 3 anos, vão ter cybersecurity boards externos conectados ao C-Level. Sabe aquele modelo de comitê externo de auditoria, sim. Comitê, vai ter um comitê. E olha, acredite, no Brasil já tem isso. Já tem empresas, eu participo de alguns casos, onde tem um board externo com profissionais de fora para falar sobre cybersecurity desde o ponto de vista executivo e para ajudar, inclusive, o que eu sempre digo para os CISOs das empresas onde eu tenho esse contato, que é, cara, eu estou aqui para te ajudar. Eu já tive, o Sandro conhece a história toda, eu já tive do outro lado da mesa, né? Já fui cliente, era um cliente chato para burro, né, Sandro? Eu sei. Era nada. Era um cliente chato, mas às vezes, cara, santo de casa não faz milagre, sozinho. Precisa de mais gente falando. Às vezes o cara vai lá, fala do risco. Os caras falam, tá bom. Às vezes tem que vir outro cara de fora e falar assim, então, sabe tudo aquilo que o rapaz ali falou? Então, está acontecendo lá fora, num monte de outras empresas. Inclusive, ó, realmente é um risco, tem que tratar, tem que pôr investimento, né? Então, assim, eu acho que o awareness, a gente sempre em segurança fala muito de awareness, né? Tem que fazer awareness. Eu falo que tem que fazer awareness top-down e bottom-up. Assim, tem que falar sobre segurança para os executivos, né? Para justamente trazer isso para o dia a dia. Não é um problema só da TI ou só da segurança, é um problema de todo mundo. O cara que tiver incidente, o Sandro conhece as histórias que a gente vivenciou junto, vai todo mundo para a sala de crise, amigo.
São 50 caras lá até resolver o problema, virando 3 finais de semana sem dormir. Então, assim, no final todo mundo vai sair perdendo. Né? E agora, como você mencionou, LGPD vai apertar mais, tem que reportar, cara. É um ponto muito interessante no que a gente está falando agora, porque seria então, como foi citado aqui, o CISO um tick box. Então, se o meu CISO falhar, ou se a minha equipe de segurança falhar, eu mando eles embora, ponho a culpa neles, contrato tudo de novo, né? Ou não. Porque às vezes o que a gente acaba criando é o executivo não escutar ou exatamente trabalhar num risk matrix, no qual para ele é mais fácil trocar o time inteiro de segurança ao invés de investir, né? E ter mais accountabilidade para o cenário dos riscos que estão expondo. E também já para colocar um pouco mais assim de pimenta nesse tópico aqui, aliás, tem empresas já tomando decisão de pagar o ransomware. E não é nem a questão de não ter o backup, é questão de vamos pagar, porque o tempo que vai demorar para recuperar talvez seja mais fácil pagar. Então, vamos lá. Esse é uma pegadinha aqui. Eu acredito assim que, Rafael, eu acho que tem casos em que isso acontece, onde a segurança é um checkbox, infelizmente. Mas eu tenho visto um movimento, principalmente com os clientes com quem eu falo, com quem eu interajo, onde realmente existe uma preocupação maior. Eu estou na área de segurança há alguns anos e eu nunca vi uma preocupação tão grande no tema e eu nunca vi a autogestão tão interessada no tema. Eu acho que nós aí, profissionais de segurança, temos um desafio que é fazer a tradução, né? Não adianta eu ir para o comitê executivo para falar de XDR, CIEM. Cara, o cara vai ouvir a conversa 5 minutos e vai falar, beleza, quais são os riscos que eu tenho que mitigar? Qual que é o impacto para mim? Eu vou ter risco operacional? Qual é? Isso é muito longe. Vamos pegar o caso recente aí do Colonial Pipeline, que gerou problemas, gerou problema de fornecimento. Assim, infraestrutura crítica. E aí eu vou colocar mais uma pimenta na pimenta que você colocou, que é, para muitos CISOs, a gente começa a ver um movimento onde o cara também passa a ser responsável pela segurança de IoT. E aí você fala assim, cara, o mundo de segurança em IoT é outra coisa. Não é a mesma coisa. Você tem uma preocupação com safety. Você tem uma preocupação em vidas humanas. A gente está falando que um comprometimento de uma rede industrial pode impactar vidas humanas. Né? Aquela história do cara que né, na minha história, uma vez minha mãe falou que se eu queria ser médico, eu falei, não quero ser médico, porque eu não sei se eu estou pronto para cuidar de vidas humanas. Vou para a TI. Cara, a TI hoje, ela também tem responsabilidade nas vidas humanas, principalmente quando a gente está falando desse tipo de coisa. Então, acho que por isso também o tema está ficando mais quente, está ficando mais presente. Tem empresas que ainda fazem o checkbox? Ainda tem. Mas eu acho que, eu sempre costumo dizer, usando com essa frase, segurança e compliance são coisas diferentes. Você tem uma área cinza. Você pode estar compliance e pode não estar seguro. E pode estar seguro e pode não estar compliance. Na verdade, você tem que estar as duas coisas. Você pode passar no checklist. O mais comum é o primeiro, né? Sim, acontece. Às vezes eu estou compliance, mas cara, isso é suficiente? Você falou do backup. Você faz checklist, você faz backup? Faço. Já testou, né? Recuperar? Isso é uma pergunta que eu faço para muitos clientes, cara, e que a resposta tem sido comum. Eu falo assim, cara, legal, você faz backup, né? Como que você protege seu backup? Cara, como assim? Como é que você monitora se não está tendo acesso indevido ao seu backup? Como é que você monitora que não tem um ransomware tentando criptografar o seu backup? Eu vi isso, cara. Um cliente nosso aqui em Latam teve o backup criptografado. O cara não conseguiu voltar. Não conseguiu. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Cadê o backup? Está cifrado. E o fraudador falando, amigão, seu backup já era. Estou na rede há mais de 6 meses. Assim, e isso, obviamente, faz com que o tema fique mais quente. Tendo a crer, não sei se eu vou estar vivo para isso, que no futuro vindouro a gente vai ver o tema cada vez mais relevante. Tem aquecido. Mas o checkbox, em alguns casos, ainda é fato. Eu acho que o checkbox ele sempre existe, né? E eu acho que esses desafios, eu vou trazer uma frase aqui do Dan Geer, né, que é o presidente, o responsável pelo braço de desenvolvimento de tecnologias da área de inteligência e defesa americana, né? O cara que teve por trás aí de inovações na área de cybersecurity, de CIEM, a forense de rede, a
a outras coisas no passado. Ele tem uma frase que é muito boa, que é a seguinte, que hoje em dia é inviável alguém que começa na área de segurança planejar ser um generalista competente. Não tem essa possibilidade. Na nossa época, Rafael... Na de vocês. Década de 90, né, e tal. Quem começou no começo de 90, final da década de 90, no caso do Rafael, talvez, você era possível, quer dizer, se você conhecesse bem alguns sistemas operacionais, né, obviamente o Windows ali, que estava já desde sempre em todas as estações, os Unix que tinha na época um pouquinho antes do Linux, né, Solaris, HPUX, tal, Irix, Guarará. Um pouquinho de rede, TCP/IP, na época tinha que ter estudado um pouquinho de IPX também e tal, mas um pouquinho de desenvolvimento e tal, você caía na área de segurança onde fosse, você sempre lidava bem, mexer com Snort tranquilo, com parte de endpoint, né, antivírus, não sei o que, backup, tudo era uma extensão, né, daquilo ali que era natural, que você já tinha um pessoal bem capacitado. Um grande desafio que existe hoje, quando a gente fala da área de segurança e tal, para onde ela vai, para onde ela vem, que aí é uma coisa que eu sempre falo, que segurança não é fim. Segurança é meio. Então, na verdade, todo mundo tem que estar seguro. O cara tem que estar desenvolvendo seguro. O cara do backup tem que saber fazer o backup de forma segura. O cara de negócio tem que saber que não pode mandar proposta aberta, sem senha, né, num negócio na internet, na nuvem. Então, é muito complexo o assunto. E mesmo que você faça tudo certo, ainda tem as pessoas, né? Então, do ponto de vista de processo e tecnologia. Então, você tem que ter conscientização, monitoração, toda a preocupação, obviamente, de evolução tecnológica, agora com nuvem, né? Quer dizer, quantos profissionais de segurança entendem de fato de nuvem da Amazon, nuvem da Microsoft, nuvem do Google, que são os três, né, principais players do mercado? Pouquíssimos. São pouquíssimos. O cara é especializado num deles, no máximo, né? E aí, se você entra num lugar que tem duas ou três, você vai cuidar das duas ou três, ou você vai ter que ser um cara de tecnologia que também... Qual é a atuação da segurança nisso, né? É um assunto muito complexo. Não dá para você, como o Danguia disse, né, para você esperar que você tenha um cara que vai saber, hoje em dia, num grande banco, de segurança de mainframe, de RACF, e de segurança de Azure, né, de cloud Microsoft. Como é que você vai esperar isso de um cara? Não dá, né? E aí, como é que você faz uma gestão disso e como é que você deixa a empresa segura efetivamente? Tem uma série de ações, mas é um investimento, e não é só investimento de dinheiro, né? Quer dizer, é tempo, né? As pessoas vão ter que parar de fazer coisas que elas estão fazendo para se dedicar a esse assunto, que não é uma coisa necessariamente natural. Tem os catalisadores, né, que hoje em dia, os incidentes, que o Zilo citou aí, a gente que mais vê é coisa que a empresa está demorando para fazer 1 ano, fazer em 5 minutos, né? Forçar MFA e e-mail e acesso remoto. Pô, eu tenho esse projeto aqui 1 ano, nunca fechou. Cara, tem um caso ali de acesso indevido, de ransomware, o cara em 5 minutos se força isso e está funcionando. Por que não fez antes? Quer dizer, será que não chegou no board? Será que o risco real disso, né, não chegou às vezes não chegou no diretor de TI, entendeu, Zilo? Não é nem no board. Assim, e você tocou num ponto que cara, a gente, quando a gente fala de segurança em nuvem, a gente fala muito disso, responsabilidade compartilhada, né? O provedor tem uma responsabilidade, o cliente tem outra, e eu vejo alguns clientes, quando a gente tem essa discussão, e algumas implantações interessantes, onde o cara fala assim, agora eu tenho que replicar o modelo de responsabilidade compartilhada dentro de casa, porque a segurança não faz nada sozinha. É uma pergunta que eu sempre faço, cara, para os clientes, quando eu começo essas conversas, assim, legal, time de segurança, quantas pessoas você tem no time de segurança? O cara fala, X. Eu falo assim, tá bom, quantas pessoas você tem no time de TI? Pô, não chega nem 1%, cara, a quantidade de pessoas de segurança que você tem frente ao time de TI. Pô, assim, investir não é só em tecnologia. E aí a gente sabe, caso em que se compra 200 tecnologias diferentes, elas não estão totalmente integradas, gera gap, gera ponto cego, a gente sabe onde vai dar isso. É pior você ter que explicar tudo aquilo que você investiu e não está usando direito, do que talvez se você investisse metade de forma mais integrada, pensando a longo prazo, né? Às vezes tem a pressão do, né, resolve agora. Outro dia eu ouvi de um CEO assim, ele falou assim, cara, eu quero resolver todos esses problemas que você está me falando em 3 meses, o que eu faço? Eu falei assim,
Cara, assim, ó, ainda que você tivesse todo o dinheiro disponível, você não tem tantas pessoas que vão parar tudo que elas estão fazendo só para tratar a segurança. Então você vai ter que fatiar. Assim, você não vai conseguir resolver em 3 meses. Tem quick wins? Tem, a gente sabe. Tem coisas que você pode fazer agora. MFA que você falou, cara, todo cliente, eu às vezes põe até um gravador. MFA tem que ser para todo mundo, não é só para administrador, resolve 99,9% dos possíveis incidentes de vazamento de credencial. E você sabe quantos por cento, olha esse número é real, tá? Quantos por cento dos clientes que usam Azure AD no mundo, que são bilhões de clientes, quantos estão usando MFA? Vocês chutam um número? 18% só. Nossa, é pouco demais. A tecnologia está lá, é uma questão de habilitar e fazer o usuário entender quando que ele vai utilizar e de uma forma até mais inteligente. Você não precisa pedir MFA toda hora, mas tem que habilitar. Só 18%. Assim, É um absurdo. É um negócio chega a ser... É um negócio impensável, né? É um negócio impensável. Então, assim, cara... Isso porque a gente está em 2021, né? Na verdade, essas coisas elas só funcionam quando elas são enforçadas em absoluto. Assim, não pode ter exceção. Senão não Você e falou, como é bem feito... Desculpa. Você comentou a questão das pessoas estarem remotas. Eu falo muito isso para os clientes. Eu falo assim, cara, sabe que hoje o seu DBA está remoto. O seu domínio admin está remoto. Certo? Cara, os casos de ransomware que a gente observa, quase a totalidade tem movimentação lateral, escalonamento de privilégio, uso de credencial privilegiada, comprometimento de credencial de administrador. Assim, cara, não dá mais. Gestão de identidade, que é um negócio que a gente fala desde 1900 e bolinha, não dá para negligenciar mais. Porque agora tem uma diferença. Está todo mundo conectado com todo mundo, está todo mundo conectado na nuvem, o control plane está lá via API, e a primeira coisa que você tem que fazer é controlar a autenticação. Aí você vai pôr só usuário e senha. Vou te dizer, como diriam os espanhóis, mala sorte. Porque não vai dar certo. É uma questão de tempo. Falando nisso, ele trazendo talvez alguns casos práticos, e sem citar, obviamente, o santo, só o milagre, né? A gente tem visto bastante, né? Além da questão de abuso que você já citou, de acesso remoto, né? De acesso até mesmo a e-mail, né? E-mail da nuvem, e-mail corporativo em geral, para conseguir fazer esse movimento lateral, conseguir ter acessos mais, né, especiais antes mesmo de ter acesso a servidor, né? A gente tem visto bastante também má gestão de fábrica de software. O cara contrata a fábrica de software, ele não tem nenhum tipo de controle sobre o que o cara está fazendo. Ele sobe código, sabe, em Git aberto, sobe Elasticsearch com senha fraca ou sem senha, bucket. Isso é geral, né? É um problema da nuvem intrínseca. É muito fácil você fazer besteira, né? Uma dedada de um administrador faz uma besteira muito mais rápida, né? Hoje em dia. Então, a nuvem, ela consegue ser muito mais segura, mais rápida, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento, né, Zé? Eu costumo dizer que traz a vantagem da escala. Para o bem... Para o bem e para o mal, exatamente. Eu o cara falar tira um assim, checkbox, ele tira uma configuração para todas as instâncias do cara. Quer dizer, e aí? Você tem que tomar cuidado para não automatizar o caus, eu falo. Vocês não acham que nesse ponto que vocês estão falando, né, da esteira de software, né, a gente tem um legado maior pelo seguinte, acho que problema que a gente tem. Nas faculdades, né, seja até na Inglaterra, são muito poucas as que ensinam a parte de segurança para desenvolvedor, para quem vai estudar ou vai virar um desenvolvedor. Eles não têm são muitas poucas universidades, até mesmo na Inglaterra, que passam uma visão ou uma cadeira sobre segurança. Óbvio que tem que mudar, porque senão o que acontece? Os desenvolvedores que já existem, estou falando, vamos pensar numa grande população de desenvolvedores. Você fala de segurança, não toca eles. Não é algo que eles estão antenados, não estou generalizando, mas subentende que o gap da segurança, quando a pessoa começa a fazer código, não existe. Então, para ela está fazendo código. A segurança não é que não é responsabilidade dela, ela está cega. Então, ela não sabe, né? Então, eu acho que a gente tem um problema estrutural dentro da educação também, desses profissionais que estão vindo e continuam vindo. Então, assim, a gente nem não remendou
Os que aprendem, eles aprendem por experiência própria, por isso que a gente vê o cenário que os senhores estão descrevendo aí. Verdade. É realmente muito complexo. A gente tem essa questão da dificuldade de você treinar alguém para alguma coisa que ele absolutamente não conhece, né? Que na CNTP não acontece. Então, isso vale para a infraestrutura, isso vale para a rede, isso vale para a administração de sistemas, isso vale para desenvolvimento, isso vale para tudo, banco de dados, etc. Mas você tem também uma outra questão, que esse é o papel de uma área, na minha opinião, de segurança interna, mesmo que pequena, né? É levantar essas flags e ter ali um red team ativo, mostrando essas vulnerabilidades, né? Mostrando essas falhas e exemplificando, né? Quer dizer, um outro fator que também é muito crítico à questão do desenvolvimento de software, né? Recentemente, inclusive, a própria Microsoft, junto com o GitHub, né, divulgou lá o Copilot, né, que é um esquema de inteligência artificial para desenvolvimento. Acho que o primeiro, se não me engano, é Python, o primeiro piloto que eles estão fazendo, né, para você desenvolver de uma forma mais fácil com inteligência artificial, né? Então, assim, você imagina a extensão que isso pode tomar com a inteligência artificial, né? Quer dizer, a gente já sabe que apesar de ser uma buzzword hoje muito comum, né, você tem poucos casos efetivos de uso de inteligência artificial de fato em segurança, né? Mas você tem tecnologia em geral, e esse caso do GitHub é só, né, um dos exemplos, isso aí crescendo muito forte, né? Quer dizer, do outro lado você tem o quê? Humano tentando combater isso, ou você vai ter que desenvolver sistemas efetivamente inteligentes para encontrar coisas que é muito difícil. Quer dizer, o Zilo está trabalhando, e sempre trabalhou muito com resposta a incidentes. Basicamente, eu fiz isso na vida, né? Resposta a incidentes e forense, né? Eu duvido, cara. Muito difícil. Porque você tem que lidar com um ser humano do outro lado, né? Assim, esse ser humano, ele tem a velha, batendo numa tecla meio gasta aqui, né? A velha vantagem da assimetria do atacante, né? Seja um código automatizado, seja um humano, o atacante tem uma vantagem absoluta no cyber, né? Do ponto de vista de visibilidade, de ação e de conhecimento, né? As empresas têm as informações públicas, praticamente todas. As que não são públicas, como engenharia social básica, o cara colhe, né? E a defesa tem que descobrir quem, de todas as possíveis vulnerabilidades que existem, que eles sabem que existem muitas vezes, quais estão sendo explorados naquele momento, né? É muito difícil, né? Como é que você prioriza isso? Sem ter consciência situacional, sem ter uma visibilidade real, né? Difícil. Eu sempre faço um comentário, eu lembro da minha época de cliente, eu já falava isso, porque eu já falava isso para o Sandro. Assim, cara, o usuário mal intencionado, o fraudador, ele tem uma vantagem já na largada, ele não precisa fazer RFP. Certo? Assim, ele já tem uma vantagem que ele pode ser ágil, já que ele não precisa seguir processos que são importantes. Estou usando aqui RFP como exemplo. E nós, de cibersegurança, nós temos um desafio maior, porque para o atacante basta uma vulnerabilidade. A gente tem que fechar todas. Sim, então, assim, já naturalmente é uma luta desigual. E aí essa questão de código, etc., eu sempre falo, cara, tecnologia em benefício da segurança. Então, cara, tem que automatizar a avaliação de código, tem que pensar no shift left, tem que usar a própria inteligência artificial para te ajudar a analisar código e ajudar o desenvolvedor, porque, assim, cara, existe uma pressão muito grande também dos devs, a gente sabe, de entrega. As empresas digitais, elas querem criar produtos e serviços de um dia para o outro. Assim, cara, funcionalidade nova, vamos atacar o mercado, vamos testar o produto, vamos ver se funciona. Esse cara tem que entregar o código, ele tem que entregar o mais rápido possível. Então, como que nós de segurança, acho que é um desafio para nós, como que nós de segurança ajudamos esse desenvolvedor a entregar mais rápido e mais seguro? Porque a gente partir do pressuposto que esse cara vai aprender segurança para depois entregar seguro, vai levar um tempo. E você vai continuar plantando problemas. Então, como é que a gente ajuda esse cara a segurança ser mais transparente? A gente usa aqui na Microsoft um termo que a gente chama de segurança tem que ser empática. É um negócio meio, né? Empatia digital. Como é que eu faço a segurança ser transparente? Para o usuário final, para o desenvolvedor, para o cara que está numa área de negócio. Então, acho que esse é um desafio para nós.
A gente tem gap de profissionais, então a gente vai ter que ser criativo para ajudar outras áreas a fazerem as coisas de forma segura. Não, muito bom. Acho que eu tenho uma última pergunta aqui, aí a gente já pode finalizar aqui. Eu acho que se a gente deixasse aqui, a gente ia ficar 2 dias, cara, a gente horas fica aqui falando. falando, né? Mas acho que com a experiência dos senhores sobre incidentes, eu acho que nada mais é justo a gente falar um pouco, e por isso deixei essa questão por último. Sobre o que vocês têm visto sobre áreas de incidentes, o CEO, a parte executiva, esperando um milagre depois de ser atacada, porque geralmente é o que acontece, eles esperam que alguém vá resolver todos os problemas que eles têm e as noites vão ser claras. Ou será, de repente, uma melhor dinâmica em um playbook, em como lidar com a crise, estar preparado para a crise, já subentendendo que essa crise um dia irá bater em sua porta. Então, como os dois são, né, e estão na linha de frente, escutam vários relatos, né, eu acho que nada mais justo do que a gente também passar essa perspectiva para quem está nos assistindo. Vai lá, Zilo. Eu vou, assim, né, o Rafael estava falando, eu estava lembrando dos causos, né, como a gente fala aqui no interior, né, no interior de São Paulo, os causos. Uma coisa que é comum, assim, depois de um incidente grave, a pergunta é, quanto que eu invisto para não ter mais isso? A primeira pergunta é, quanto que eu preciso pôr de dinheiro para não ter mais esse problema? E aí voltamos à questão que, cara, não dá para fazer tudo em 3 meses. Então, e outro dia eu falei isso para um CEO, eu falei, cara, você pode investir tudo que você quiser, isso não garante que você não vai ter um incidente, mas você tem que estar pronto para ele. Então, acho que tem um desafio, que é como é que a gente materializa a questão da resiliência. Eu só falo assim, só tem 2 tipos de empresa, Rafael, se for atacado e sabe, as que não sabem. Assim, cara, vai acontecer. Quando? A gente não sabe, mas pode acontecer amanhã. Você está pronto para amanhã? Não sei, então começa agora. Então, uma pergunta que eu faço com frequência para níveis executivos é assim, se tiver um ataque amanhã, quem vai falar para a imprensa? Como que vocês vão reportar o problema? Como é que vocês vão criar uma sala de crise? Quem que é a pessoa responsável pela sala de crise? Aliás, quem são os fornecedores que você vai envolver na sala de crise? Porque eu já vi acontecer o quê? Tem a crise. Com quem que eu falo? Ixi, não sei. Vou chamar fulano, vou falar chiclano, beltrano, mas não tenho telefone, não tenho contrato, não sei se eu posso usar. Aí numa dessas se perdem 2, 3 dias com questões que deveriam ter sido resolvidas previamente. Porque, infelizmente, quando a gente fala da disciplina de segurança, né, o Sandro vai concordar comigo, a gente faz um monte de coisa, mas a gente esquece que resposta a incidente também é muito importante, porque vai acontecer. Assim, o Sandro me conhece como cliente, era uma coisa que eu falava, cara, vai acontecer, pode ser hoje ou amanhã, e eu tenho que estar pronto. Então, assim, essa é uma conversa que eu tenho tido com frequência, que eu falo, não, vou investir tudo, vou resolver? Não, você tem que treinar. Eu uso uma expressão que é a questão lá dos SEALs americanos, né, do exército de elite. Às vezes o cara treina a vida inteira para ele dar um tiro só, para ele participar de uma missão só. Mas quando ele tem que ir para a missão, ele está pronto. Uma coisa que eu vejo com frequência, cara, que é muito ruim, é que no momento de crise, as equipes de tecnologia, as equipes de segurança já estão sob pressão naturalmente. Ninguém gosta de incidente, né? Tem que resolver, tem que ver o que está acontecendo, quanto tempo vai levar, quanto tempo volta. Se você não está preparado ainda com os playbooks, com os processos, com o tabletop que você tenha feito no passado, se você não está mais seguro disso, é como um cirurgião que vai fazer a cirurgia pela primeira vez e nunca fez um teste antes. Pode até ser que ele consiga fazer, mas a pergunta é, ele se preparou para isso? Essa é a discussão que eu tenho com frequência quando a gente passa por um incidente, cara, já resolveu? Agora se prepare para o próximo. Como assim me preparar para o próximo? Porque, cara, pode acontecer outro. Não é só pôr dinheiro, gente, é você ser resiliente. Essa é uma conversa frequente, cara. Muito bom. Eu vou concordar com o que você falou, Zilo, como você disse, e trazer um exemplo prático, né, para esse tipo de argumentação que você fez. Você citou assim, falou, poxa, as empresas ou elas já foram atacadas ou elas, quer dizer, elas sabem ou elas não sabem, né? Na prática, se você avaliar, né, e aí com uma referência realmente, né, de
matriz que foi criada aí pelo Mitre, que é hoje utilizada pela maioria do mercado e das empresas, tanto fornecedores quanto de clientes, né? Pensar no Attack Framework, né? Tá amadurecendo até o Defend, né, Framework e tal. Mas se você pensar no Attack Framework, que já é mais famoso, já tem anos, né, talvez 5 anos aí, e tem subtécnicas, né, e já muito detalhadas do que o atacante faz, desde ali do reconhecimento inicial até aquele impacto final que vai acontecer, que efetivamente vai estar instalado um ransomware, vai roubar dados, ou vai, sei lá, né, interromper um funcionamento de um sistema de OT, o que seja. Quer dizer, isso é mapeável, né? Os passos genéricos do atacante é mapeável e também podem ser conhecidos as técnicas mais usadas em um nível muito claro. Quer dizer, se você olhar todos os níveis de ransomware, todos os grupos de ransomware, não são milhares de técnicas que são utilizadas para primeiro acesso, movimento lateral, né, exfiltração de dados, etc. São talvez dezenas, cada um desses, né? No total não dá uma centena, né? E às vezes as empresas estão preocupadas, e aí talvez culpa um pouco do mercado também, né? As empresas estão um pouco mais preocupadas com tá instalando as caixas todas que compraram, né? e investindo mais na nova versão que saiu e tarará, do que com efetivamente ataques reais que acontecem e estão acontecendo ali. Isso tem a ver com visibilidade. Tem tanta visibilidade interna, que é uma maturidade que precisa ser desenvolvida, e também uma visibilidade externa, porque quando a gente fala em Threat Intelligence, que é uma coisa que hoje a gente faz muito, né, monitoração de ameaças externas, tanto do ponto de vista de segurança quanto de fraude, de risco de negócio em geral, você encontra uma quantidade absurda de preparação de ataque, de vulnerabilidades expostas, né, de escaneamentos, de preparações que estão ali bem no comecinho do framework ali do Attack, né, Enterprise, ali a parte de reconhecimento, de desenvolvimento de recursos ali, de obter credenciais, de conseguir informações da vítima, etc., que poderiam estar sendo tratadas e às vezes não são. Porque quanto antes você tratar e você souber, é mais fácil você atuar. Agora, e aí é verdade, né? Assim, a gente participa já há 3 anos do Verizon Data Breach Report, que é o maior relatório que tem de data breach do mundo, né? E a gente é a única empresa brasileira, a única organização brasileira que hoje está participando já pelo 3º ano consecutivo. O que você mais vê é as empresas se darem conta que aconteceu uma coisa errada tarde demais, na hora que o cara já está com o comando e controle instalado, já está extrafiltrando dados, já instalou um ransomware, né? E esse tempo todo que o cara passou aí, o Zilo acabou de falar 6 meses, né? Pô, a gente está 6 meses aqui dentro. É comum, é triste dizer isso, mas é comum. Tem diminuído esse tempo, tá? Mas assim, a média tem diminuindo, mas tem casos em que isso ainda é comum. Quer dizer, o que fazer para ter uma visibilidade antecipada disso e o que fazer para conseguir reagir de uma forma rápida, conhecendo os principais riscos. A gente não está falando de qualquer coisa que pode acontecer. É um pouco diferente, né? A gente está falando assim, olha, ransomware é um caso real. As empresas estão sendo atacadas de vários setores e existem aí 3 dezenas de grupos que têm modus operandi similares. Quer dizer, se a gente for atacado por esse tipo de ator, o que a gente consegue fazer, né? Qual a velocidade que a gente consegue responder? Como o Zilo acabou de citar, como a gente vai comunicar isso, né, para os investidores, para a imprensa, internamente? Como é que vai ser a formação da sala de crise? Né? Quem vai estar à frente disso? Quais áreas necessárias, aí, além das que eu já citei, né? O jurídico, comunicação social, como é que vai ser o reporte para o board? Como é que isso vai ser a interação disso com fornecedores? Porque também tem uma questão muito complexa, né, que a gente acompanhou em vários casos. A gente faz aí pelo menos uns 50 incidentes, tratamento de incidentes de segurança por ano no Brasil, e a gente vê muito caso que o cara envolve muita gente, acaba tendo leak de leak da resposta a incidentes para a imprensa ou para concorrência. O cara envolve mais gente que deveria, porque desesperou, né, não se antecipou e acaba que envolve, porque não tem um processo, não fez um playbook, né, não está seguindo ali. E isso precisa ser testado, é igual backup, né? Se você fizer isso e não testar, não adianta nada. Está no papel, mas ninguém nunca viu. É mais ou menos igual aquela história do incêndio, né? Assim,
tem que ter aquele treinamento lá de tocou o negocinho, todo mundo levanta, para de fazer o que mede quanto tempo leva. Mede quanto tempo leva, vê se chegou lá. Você sabe que o fogo não está pegando, mas você já fez aquilo 3, 4 vezes antes de ver o fogo, né? Então fica um pouquinho mais fácil, né, para você fazer. E você comentando, eu lembrei de alguns causos, né? E até na própria Microsoft é assim, tá? Internamente. A gente usa muito aqui o MTTR. Quanto tempo leva para detectar, responder, recuperar, mitigar de um ataque? Baseado em TTPs, né? Você tem as características. Assim, cara, se o cara está usando, sei lá, fazendo um ataque de movimentação lateral com uma credencial numa estação que nunca foi utilizada pelo administrador, mas que está tentando se autenticar no servidor que nunca se autenticou antes. Quanto tempo leva para detectar isso? Cara, se eu levo 6 meses para detectar, mala sorte. Não vai ser legal. Então, e eu vejo isso, cara. Alguns clientes aqui no Brasil que já estão mais maduros estão nesse nível. Tem um cliente meu aqui, que ele hoje mede no SOC, eu achei super legal, quantidade de TTPs automatizados. Okay. Ele fala assim, cara, eu sei as técnicas que são comuns. Então, se eu sei as técnicas que são comuns, eu tenho que detectar, mitigar e responder o mais rápido possível. Porque eu diminuo o MTTR, diminuo a exposição, melhor resposta, menor impacto. Né? A conta é mais ou menos essa. E o cara começou a fazer o quê? Vamos simular. Simula. Quanto tempo levou para detectar? Primeira vez, 1 mês. Segunda vez, 1 semana. Depois, minutos. Cara, você começa a ter um nível de resiliência e essa métrica, olha que legal, essa métrica ela foi usada nesse caso para reportar para alta gestão. Estamos prontos para um ataque? Frente às métricas de tempo de resposta e detecção, estamos melhores do que ontem. Amanhã a gente vai ter que melhorar ainda. Mas acho que esse é outro desafio nosso também, que é como que a gente materializa essa questão em métricas reais. Daria para ficar mais 2 horas falando disso aqui. Mas o MTTR e a questão dos TTPs automatizados é algo que eu já vi funcionando. Sim. E que ajuda muito a você ter um norte. Né? Perfeito. Não, eu agradeço. Acho que é como vocês já veem. O papo não ia parar por aqui. A gente ia continuar. Agradeço o tempo dos senhores de estar com a gente, o Sandro e o Marcelo. Obrigado pelo tempo, para estar passando o conhecimento para todos os presentes dentro do nosso evento e também com a nossa equipe. Eu sei que, né, a gente fica aí nas últimas horas para organizar tudo, então muito obrigado pelo também o acesso disponível dos senhores. Eu que agradeço aí, Rafael. Obrigado também, Zilo. Obrigado, Sandro. Obrigado, Rafael. E filho de radialista, viu, Rafael? Um perigo, fala muito. Eu sou filho de radialista, então tem que tomar cuidado. Mas obrigado, parabéns pela equipe aí, para a organização. Foram nota 10. Obrigado e contem conosco. Um abraço.